como esse culto é um culto de retrospectiva, quero trazer à sua memória algumas coisas que Deus nos falou durante todo esse ano. Já cantamos as músicas, já relembramos, a memória musical já foi ativada, agora vamos ativar a memória do que nós ouvimos. Então, vamos passar aí a retrospectiva do ano de 2018. Eu quero que você preste atenção, mesmo você que está aqui hoje pela primeira vez. Eu sei que tem gente que está aqui hoje pela primeira vez, está nos visitando, né, os familiares do Enzo, eu acredito que seja a primeira vez. Mas se você prestar atenção, eu creio que Deus pode falar ao seu coração, porque a palavra dele vai ser revivida aqui nessa hora. Então a expectativa do meu coração é isso, é que se você não veio em nenhum culto desse ano, faltou alguns, com certeza, talvez você não conseguiu vir em todos, mas o Senhor vai falar com você nesta hora. Eu não quero te despedir sem deixar você em contato com a palavra de Deus. E para isso nós vamos fazer uma retrospectiva. Por isso eu escolhi essa imagem. Por isso eu escolhi a imagem do retrovisor. Não dirigimos olhando direto para os retrovisores. Turma que dirige aí sabe como é que funciona. Você está aqui no volante, tem um retrovisor aqui no meio, tem um retrovisor do lado de lá e um retrovisor do lado de cá. Às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas geralmente é assim. Então, numa retrospectiva, no último dia do ano, nesse momento assim, o último culto do ano, dominical, né? E estamos aqui, 2018 já era, gente, já era. Foi. Como eu escrevi aí no boletim. Uma vez perguntaram para o Galileu Galilei. Você sabe quem foi o Galileu Galilei? Sabe quem foi, não? Ele morreu na fogueira, não foi? Morreu na fogueira? Sabe dizer? Não, Adaí. Foi o Copérnico que morreu, que disse que a Terra era redonda e tal. Voltou atrás. Isso, exatamente. Então, Galileu é dessa turma aí que olhava os astros e tal, e lá na Idade Média questionou a verdade absoluta da igreja, de que a Terra, né, os astros, não era bem como se dizia, e enfrentou dificuldades. E o Galileu é um cara inteligente demais, e certa vez perguntaram para ele, quantos anos o senhor tem? Ele já tinha um cabelo branco, a barba branca. Quantos anos o senhor tem, Galileu? E ele falou, uns 8 ou 10. A pessoa, 8 a 10 anos? Mas o senhor tem cabelo branco, barba branca? É, porque eu só tenho os anos que eu vou viver. Os que eu já vivi, eu não os tenho mais. Esses dias eu estava vindo aí para a igreja, andando, como sempre, por essa rua lateral, e encontrei ali com a Patrícia e com a Isa, a mãe dela. Elas estavam vindo e estavam... É muito legal a relação das duas, né? O jeito que elas falam, eu acho muito massa. E elas estavam... Oi? É o quê, Felipe? Ô, Felipe. Você deu para isso agora esse ano, né? Ficar aí no fundo aí, toda hora eu tenho que ficar falando, então, Felipe, então, ô pastorzão, me ajuda aí, Álvaro. Arranca o cajado aí, filho. Bota esses meninos no eixo. Aí, elas estavam, conversa, negócio de chiclete. Me dá um chiclete, não dou, me dá, não dou, dá um pedaço, não dou pedaço, porque chiclete não se dá pedaço, não sei o que, não, eu achei engraçado. E vim com elas junto e tal e tal. E aí, a Patrícia comentou, o ano já acabou, né? Já acabou, nem vi, não sei o que, nananana. Mais um ano. E aí eu perguntei para ela, será que é mais um ano ou menos um ano? Aí ela, pastor, agora eu buguei. Eu falei, então, depende da perspectiva que a gente olha, né? Porque se você olhar a partir do nascimento, é mais um ano. Se você olhar na perspectiva da morte, é menos um ano. Então, dependendo da perspectiva, é mais ou menos. Eu não sei você, mas eu prefiro a perspectiva da morte. Porque, olhando para o que eu já vivi, e sabendo que o futuro é incerto, eu não sei o número da minha senha,
Você sabe o número da sua? Daqui a pouco chama lá, ó, já era, amigo. A morte é assim, é uma fila invisível, e ninguém sabe o número da senha. Então, não sei o número da minha senha, vai que chama lá agora. Não sei. Esses dias eu recebi um vídeo, um pastor pregando, que não sei o que, e buf. E ele foi caindo assim, ainda falou, estou realizando o meu sonho, e morreu. Aí o povo até conjecturou, o sonho dele talvez seria morrer pregando. Então, queridos, eu preciso que você olhe essa virada de ano, esse final. Eu não sei quem que inventou esse negócio de marcar o tempo em dias, meses, semanas, anos. Eu não sei, mas eu acho que foi uma boa ideia. Porque se não tivesse marcando, fosse sempre direto, né? Direto, se fosse linear, não fosse cíclico assim, né? Dia, e semana, e mês, e ano, cíclico, eu acho que a gente perderia a noção de continuidade. E perderia a boa oportunidade que nos motiva de entender que é um ciclo que se fecha e agora, a partir do Réveillon, um novo ciclo que se abre. E talvez isso para alguns funcione bem como um fator de motivação. É o período do ano onde mais se faz promessas. Eu vou fazer a dieta. Eu vou parar de beber, de comer, de fumar, de sei lá o quê, né? Eu vou caminhar na praia. Eu vou. A gente faz muitas promessas. E nem sempre cumpre, né? Nem sempre cumpre. Então, eu quero que você entenda que é importante, sim, nesse momento, olhar para trás. Amanhã é o culto da virada. Amanhã nós só vamos olhar para frente. Amanhã é olho garrado em 2019. Sai da reta que vamos para cima. Mas hoje eu quero te fazer olhar para trás. Olhar no retrovisor. Porque ele é importante. Não sei se você dirige, mas você não pode, como motorista, fazer nenhuma manobra sem conferir os retrovisores. Ah, mas eu estou parado na garagem. Tem que conferir. É um cachorro que entra atrás, é uma criança, é uma pilastra que tem ali, você não percebeu, e aí você vai no automático e pei! Toda manobra, você está indo numa pista, você vai trocar de pista, trocar de faixa, tem que olhar nos retrovisores. Uma manobra no carro só pode ser feita com segurança após checar os retrovisores. Então eu quero que você imagine que a virada do ano, 2018 para 2019, é uma manobra que nós vamos fazer. E não se pode fazer a manobra sem conferir os retrovisores antes. Então vamos dar uma olhada no retrovisor, vamos olhar para 2018, para trazer a nossa consciência, onde acertamos, onde erramos, porque nada é tão bom que não possa melhorar, e nada é tão ruim que não possa piorar. Então, vamos olhar no retrovisor, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e nada melhor para ter esperança do que a palavra do nosso Deus. Então vamos lá. Janeiro, o nosso tema foi Jesus, o sol da justiça. Não sei se vai dar para ver. Vai, tem uma lista ali. E aí nós separamos ali todas as mensagens. Tudo que foi pregado em janeiro de 2018. Pastor Álvaro abriu o ano com o tema Jesus, o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Jesus, o sol da justiça. Verão, sol, tudo a ver. Depois ele falou sobre as necessidades do deserto na nossa vida, usou um texto de Tiago. E aí sol e deserto, tudo a ver. E a gente tem às vezes a mania de fugir do deserto. Porque é quente, porque... Mas ninguém começou na Bíblia
uma nova história, um recomeço, algo abençoado, sem passar pelo deserto. Abraão passou pelo deserto, Isaac, Jacó, José, o povo de Deus peregrinou pelo deserto. Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto, antes de começar o seu ministério. Eu sei que a nossa tendência humana é fugir dos desertos da vida, mas eu queria que você considerasse que no deserto é o lugar que a gente mais aprende. Talvez o deserto, para Deus, seja uma escola. Depois o pastor Anderson falou sobre 2 caminhos, 2 estradas. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não faz aquelas coisas, antes faz outras. Então temos 2 caminhos, vamos por esse ou por esse? E aí foi uma mensagem muito boa. Depois o pastor Edson falou em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, e trouxe algumas questões muito boas. Depois o Adair falou sobre o sol da justiça, que sempre estará conosco. Ele usou um texto de Josué, e falou coisas muito interessantes, inclusive do pé de manga, lembra daí? Negócio que o pé de manga que ele falou nessa mensagem, nunca mais eu esqueci. Muito legal. Depois o irmão Fernando pregou sobre como entender a justiça de Deus. E aí ele esqueceu um pouco da ideia do sol, e focou mais na justiça. E ele fez um contraponto entre justiça e vingança, que tem uma diferença muito importante. Aí tivemos uma programação da juventude chamada Relevantes, e veio aqui o Rodrigo Pedra, e ele falou em Neemias, sobre reconstruir, reconstrução, um ano novo, uma reconstrução e etc. Aí depois o Igor encerrou a série com a mensagem 5 passos para o sucesso na vida cristã. Cadê ele? Pode ou não pode fazer sucesso? E aí, pode ou não pode fazer sucesso? Foi boa. Então, esse foi o mês de janeiro. Em fevereiro, nós tivemos o tema Um Evangelho Precioso. Que série maravilhosa. Marcou a minha vida de um jeito assim, excepcional. Primeiro, o versículo base do tema, Atos 20, 24. Em nada tenho a minha vida como preciosa, senão que se complete a carreira que está diante de mim, pregar o evangelho da graça de Deus. Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e fala essa frase marcante, e nós percebemos ali então que o evangelho, como disse Paulo, pregar o evangelho é o que eu tenho de mais precioso na minha vida. A minha vida só é preciosa se eu pregar o evangelho. Pense nisso. Depois nós vimos o texto inteiro, a perícope inteira, o preço do evangelho, o preço que Paulo pagava, tendo que abandonar, renunciar. A igreja de Éfeso amava Paulo, tratava ele com todo carinho, ele ficou lá cerca de 3 anos. Chegou um momento que ele teve que se despedir dos irmãos. Teve choro, teve lágrimas, teve um pouco de revolta, mas ele precisou ir para Roma. Sofreu, apanhou, foi preso, porque o evangelho tem um preço. Um evangelho barato, pode ser que não valha muita coisa. Depois nós vimos uma comunhão preciosa, Salmo 133. Oh, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que ungiu o primeiro sacerdote, né, o Arão, cabelo, barba, as vestes, é como o orvalho que desce do Hermon, ali, na união dos irmãos, ali, na união, porque o tema do Salmo é a união. O óleo e o orvalho são só figuras, só metáforas para ilustrar a importância da união, mas o tema do Salmo é a união. Então, ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Uma obra preciosa, baseada na 1 de Pedro, capítulo 1, 13 em diante, que a obra que Cristo fez com o seu precioso sangue, é uma obra preciosa. Depois nós vimos uma oferta preciosa, Mateus 26, a oferta daquela mulher que veio lá na casa do Simão, e derramou aquele perfume, e Carol fez uma mesa, né,
um negócio aqui de um painel, e lembra, tinha um vaso, e um paninho assim, caindo do vaso, como se fosse o alabastro, e ficou top aquilo, hein? Uma oferta preciosa, perfume caríssimo, caríssimo, mais de 1 ano, o perfume custava mais de 1 ano de um trabalhador, braçal, e a mulher derramou no pé de Jesus, e nós aprendemos muito. Depois nós vimos o plano precioso do Deus que nos sonda, Salmo 139 e Jeremias 29, eu sei o plano que tenho para vocês, planos de paz, planos de bênção, eu sei o que eu vou fazer com vocês depois que eu trouxer vocês da Babilônia, e aí a gente fez um link daquele momento pós-exílico do povo de Judá, e a nossa vida depois da conversão, depois que ele nos tirou da Babilônia, e realmente o plano de Deus é precioso. E por último, uma morte preciosa, como diz o Salmo 116, o verso 15, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, ou dos seus servos. E aí, meus queridos, aconteceu algo que eu nunca mais vou esquecer, né, Lilian? Nós planejamos essas mensagens, escolhemos esses textos um tempão antes de pregar. E quando foi na semana, na quarta-feira, eu iria pregar uma morte preciosa no domingo, na quarta-feira faleceu pastor Billy Graham. E foi a ilustração perfeita da mensagem, uma morte preciosa, e foi maravilhoso ver que o Deus onipresente, onisciente, sabe tudo, sabe antes, já tinha preparado aquela mensagem lá atrás, quando nós oramos e planejamos no gabinete, com muito tempo de antecedência. Amanhã eu vou apresentar a vocês, no culto da virada, o planejamento dos temas, dos textos e das mensagens de 2019. Já está tudo pronto, tudo. Eu sei já o que eu vou pregar no Natal do ano que vem. Ó, será que vai dar tempo para estudar e pregar bem? Aí tem gente que pensa assim, e eu entendo esse questionamento, entendo mesmo. Pastor, mas como que o senhor vai preparar hoje uma mensagem que vai pregar daqui a 1 ano? É simples, irmão. É porque eu creio na onisciência de Deus. Ele não sabe tudo? Ele não sabe antes? Então ele sabe quem vai estar, sabe o que a igreja vai precisar ouvir, e outra, se for de Gênesis a Apocalipse, é Bíblia, irmão. Pode comer que faz bem. Esquenta não, copia do quadro que está certo. Ah, mas será? Com tanto tempo de antecedência? Ué, mas Deus não sabe? Ou será que Deus só fala assim de improviso? Será que Deus é um Deus de improviso? Então, e aí, uma morte preciosa, isso foi marcante, marcante demais. Março, aí veio missões mundiais, eu sou, que tema maravilhoso, porque tem duplo sentido, eu sou é Jesus, o eu sou, Deus, né? E o re. Quando Moisés perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, eu sou o que sou. Quando Jesus falou com os caras, antes do Abraão, eu sou. Os caras escandalizaram, porque eu sou, naquele contexto bíblico, é uma frase que só pode sair da boca de Deus. Então esse tema, eu sou, esperança às nações, ele tem esse duplo sentido. O eu sou é esperança às nações, mas ele quer usar a minha vida. Então ele, através de mim, também faz com que eu seja esperança às nações. Com as minhas orações, com as minhas ofertas e com a minha vida. Amém, gente? Estou pregando, pode dar amém, tá? E aí esse tema foi sugestivo demais, eu sou. Aí o que nós fizemos? As vezes que Jesus declarou, eu sou, no Evangelho de João. E aí a Carol caprichou nos painéis e foi muito massa. Então nós vimos que ele é o pão da vida, João 6, ele é a luz do mundo, João 8, ele é a porta das ovelhas, João 10, e aí tivemos um talk show missionário com o pastor Roberto Gomes, vimos que ele é o bom pastor, e a cada título, a cada mensagem ia mudando o painel, aquela foi massa. Nossa Deus, eu sou a ressurreição e a vida, João 11,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14. Eu sou a videira verdadeira, João 15, com direito até a comer uva verdadeira mesmo. E aí nós colocamos aqui, para você que não veio, tinha um painel, tipo daquele jeito da pomba ali, com prego e linha, só que escrito aquele eu sou lá, maravilhoso. O Adriano fez com todo carinho, e a Carol ia mudando as coisas, e aí no dia da videira verdadeira, ela colocou uma treliça, pendurou um pé de uva aqui, de mentira, todo mundo viu que era de plástico, só que nós, de surpresa, penduramos um cachimbo que era de verdade, e ninguém sabia. E no meio da mensagem eu cheguei, e pá, você tomou um susto, né? Eu, pai, e comecei a comer, e o pessoal, eita, que isso? E eu fui pregando e comendo a uva, videira verdadeira, não é verdadeira? Então, tem que comer, ué. E aí fui comendo e fui pregando, que coisa maravilhosa. Eu sou esperança às nações. Encerrou com um talk show missionário. Para você que não sabe o que é o talk show missionário, às vezes, 2, 3 vezes por ano, nós recebemos aqui missionários que atuam por aí afora, e a gente faz um talk show. Tipo aqueles programas de entrevista de televisão, e eu faço uma entrevista com um missionário e tal, e é bem legal. E aí foi o Rodrigo Pedra, ele fez um trabalho lá com os muçulmanos, lembra? E aí foi o talk show de março. Abril, luz para o meu caminho, foi o mês da escola bíblica dominical, o mês da Bíblia, e a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E isso está no Salmo 119. Então nós fizemos uma série de sermões no Salmo 119. Foi muito bom também. Luz para o meu caminho, priorizando a palavra de Deus, pastor Álvaro pregou, muito bom, o início do Salmo, sobre priorizar a palavra. A palavra vem em primeiro lugar e tal, falou sobre ler a Bíblia antes de tomar café da manhã, lembra disso? Dessa ilustração que você fez? Você nem lembra, eu lembro. Porque a gente tem que priorizar a palavra, e às vezes a gente toma café, a gente faz isso, faz aquilo, tal. Qual foi a vez que a gente leu a Bíblia antes de tomar café? Tomei uma paulada naquela lá, viu, moço? Mas foi até de boa, porque eu não tomo café mesmo, então, mas foi massa aquela. Aí depois, andando em um caminho iluminado. E nessa mensagem aqui foi massa que do nada veio aquela ilustração da borboleta, lembra? Andando num caminho iluminado. E aí a gente viu que o contexto do salmo é o cara que está na roça, no contexto lá do salmista, não tem energia elétrica, tal. Ele usa uma vela, uma lamparina, e ele vai iluminando o caminho. Então ele comparou a Bíblia com essa lâmpada que ilumina no escuro. Porque sem a lâmpada, sem a iluminação, como é que você anda no escuro? Tem buraco, tem armadilha, tem animal, tem espinho, tem isso, tem aquilo e tal. E aí eu falei da borboleta, que às vezes passa uma borboleta no caminho, e você vai pela borboleta e bife, e cai. Cuidado com as borboletas, hein? Uma vida conduzida pela palavra, verdades eternas de um salmo, características de uma vida iluminada, e as conclusões do Salmo 119. Foi muito bom, aprendemos demais. Pois maio foi o mês da família. A família em busca de Deus, baseado em Lucas 2, 45, né? Jesus foi ao templo aos 12 anos de idade para o bar mitzvah, passar por aquele ritual que todo menino judeu passa. Celebraram a Páscoa e estavam indo embora para Nazaré. No meio do caminho, cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí no 45 diz que eles voltaram para Jerusalém em busca do menino. E isso deu a ênfase do mês de maio. A família, José e Maria, fica incompleta quando falta Jesus. Então qual é a solução? Voltar para Jerusalém, que é a presença de Deus, em busca de Jesus. Então a família em busca de Deus. E aí nós vimos que a família precisa de Jesus, volta para buscar. Se deixou para trás, volta para buscar, hein? Aí o Asaf recitou o Salmo 146, de cor. Estamos até com saudade, né, gente? Acho que essa foi a última vez que ele falou, se eu não me engano. Ele ficou de falar no aniversário da igreja, mas não. Se você não está entendendo, Asaf é um menininho que a gente tem aqui de 7 anos, que fala salmos inteiros da Bíblia, e ele já falou um monte. Depois nós vimos Irmãos em Busca de Deus, baseado em Caim e Abel. Hein?
Você é qual, hein? Você é o Caim ou o Abel? Você é o que dá uma oferta que agrada a Deus, que vive para agradar a Deus, ou que tem inveja do irmão e quer matar ele? Depois nós vimos uma mãe em busca de Deus, Ana, mãe do Samuel, que mãezona. Depois o pastor Álvaro pregou pais em busca de Deus, Deuteronômio 6. Pá. Filhos em busca de Deus, Efésios 6. Gostei desse link, Deuteronômio 6 aos pais, para o jeito que eles vão ensinar os meninos, e Efésios 6, o jeito que os meninos têm que honrar os pais. Muito bom. Depois, sacerdotes em busca de Deus. E aí tivemos a consagração da ministra, e ela deu uma palavra após a sua consagração, e para encerrar, toda a família em busca de Deus. Foi o capítulo 5 de Efésios inteiro, e aquele dia foi muito massa, assim, eu não preparei nada, eu abri a Bíblia, foi uma quinta-feira e foi assim, foi bom demais, foi um bang mesmo. Junho, tenho fome de Deus. Mês de junho, nós fizemos uma lectio contínua. Para você que não sabe o que é um método de pregação, onde você começa no início de um livro da Bíblia e prega versículo por versículo o livro inteiro. Leitura continuada. E aí nós escolhemos o livro de Ruth, com esse tema, porque os primeiros versículos do livro diz que houve fome na terra, e o Elimeleque, com a sua esposa, Noemi, seus dois meninos, o Malom e o Quilion, faltou comida lá em Belém. Belém é a casa do pão, faltou o pão na casa do pão. E aí eles foram para Moabe buscar comida, por causa da fome. E morreu todo mundo. Saiu de Belém e foi buscar em Moabe. E morreu todo mundo. E nós aprendemos muito sobre permanecer no centro da vontade de Deus, ainda que tudo esteja dando errado. Creia, confie, fique em Belém. Vai para Moabe não, que pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Cuidado, hein? Aí, tenho fome de Deus, pastor Álvaro depois pregou, tenho fome da presença de Deus. Ele continuou e pregou sobre ter fome da bondade de Deus. Depois, tenho fome de relacionamento. Aí o Olavo pregou, porque teve programação das crianças, e o Olavo pregou uma amizade verdadeira. E porque a Noemi e a Ruth fizeram amizade, né? Inclusive o nome Ruth significa amiga ou amizade, mas ele usou a vida de Jonatas e Davi e pregou sobre uma amizade verdadeira. Pregou 1 minuto e 50. Mas foi massa, hein? E daí ele já pregou de novo em outubro, e agora recentemente, não foi? Foi pregar lá em Guarapari, foi convidado, preletor internacional, ganhou até oferta, não foi? Achei massa. Ele não sabia o que fazer com o negócio. Ganhou, como assim? Como assim? Ganha dinheiro? Gostei, hein? Deram uma oferta lá para ele, para honrar, achei muito legal. Claro, gastaram pedágio, né, Paola? 20 conto só de pedágio, mas foi naquele Picasso, ainda já foi no Uno, né? Aí já melhora um pouco. Gastou gasolina, pedágio, foram lá, e a igreja, para honrar, deu uma oferta. Eu achei muito interessante, que ele ficou impactado. Foi uma grande surpresa para ele, que deram um envelope e tinha dinheiro dentro. Falei, é assim, meu filho, que funciona. Vai, pula na bênção. Aí, a Lilian depois pregou uma verdadeira amizade. Foi das princesas, né? Aquele culto das princesas e tal, e a Lília fez um link com a Disney, pegou todas as princesas da Disney e pegou a vida da Ruth e mostrou que a história de Ruth é muito mais dramática e muito mais linda do que qualquer princesa da Disney, e foi massa. Aí depois tenho fome de integridade, baseado na vida do Boaz, tenho fome de redenção, que é o que ele fez com ela, tenho fome de adoração e tenho fome de identidade. Essa série foi só lenhada, né? Foi massa. Mês de julho. Aí o tema de missões estaduais, Seja Jesus para Alguém. Foi uma série muito boa também.
Esse tema foi baseado no último versículo de Mateus capítulo 9. E vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. E ele andava por todas as aldeias, povoados, tal, e se compadecia, tinha misericórdia, e pregava, e libertava, e ensinava, e etc, etc. Então a ideia é que nós, como cristãos, somos pequenos cristos, representantes de Cristo na terra. Então, numa metáfora, claro que essa proposta não é literal, não poderia ser, mas ela é metafórica. Nós, os cristãos, podemos ser Jesus para alguém, quando Jesus, através de nós, alcança alguém. Afinal de contas, metaforicamente falando, na Bíblia nós somos o corpo de Cristo, ok? Então, pegamos o capítulo 8 e 9 de Mateus, todos os milagres deram a tônica das mensagens, e aí, sendo Jesus para alguém, no texto base, seja Jesus para curar alguém, assim como Jesus curou aquele paralítico, a gente também poderia curar as pessoas, tocando nelas e tal, seja Jesus para acalmar alguém, aquele texto em que ele acalma a tempestade, e esse texto falou muito forte comigo, que a gente tem que ser acalmadores de tempestades, e não criadores de tempestades. E eu sou um cara que sou fácil para criar uma tempestade, mas fácil mesmo, raios e trovões, facinho. E a partir dessa mensagem, isso latejou forte no meu coração. Eu preciso acalmar a tempestade, não criar a tempestade. E de lá para cá tem sido um exercício e Deus tem me ajudado muito a não causar e criar tempestades, mas ser um agente de calmaria no meio da tempestade. Seja Jesus para libertar alguém, aquele endemoniado, gadareno, né? Ou gerazeno, depende do pá, e aí ele foi liberto. Seja Jesus para levantar alguém, porque Jesus pegou aquele coxo e levantou. Seja Jesus para ressuscitar alguém, no meio da confusão ainda ele ressuscitou a menina lá. Seja Jesus para dar visão a alguém, ele curou um cego. E seja Jesus, por último, para dar voz a alguém, porque ele também curou um mudo. Então olha quanta coisa a igreja pode fazer pelas pessoas, se ela realmente encarnar o Cristo, e agir como Cristo na sociedade. A gente pode curar as pessoas, a gente pode libertar, abençoar, sarar, dar voz, dar vez, dar visão, tanta coisa como corpo de Cristo, a gente pode fazer à nossa volta. Vamos ser Jesus para alguém em 2019. Agosto foi o mês da juventude. Pastor Álvaro comandou, junto com a galera, e um por todos e todos pelo reino. Eu achei que agora eles iam fazer uhul, mas aquela animação do retiro já esfriou. Aí o pastor Álvaro começou com seguindo o exemplo de Jesus. 1 de João 2, e aí continuou com o Fernando, como entrar no reino de Deus. Aquela história do jovem rico, passagem bruta, passagem conflituosa, que nos sinóticos, em cada um ela está narrada de um jeito, e o menino suou, tadinho, tá? Cadê ele? Está lá em cima, Fernando? Deu trabalho, né? E ele ralou em cima do texto e pregou, bom demais. Depois a Karen, a plenitude do corpo de Cristo no reino de Deus. Ei, parece até título de monografia. Efésios, mandou bem demais. Daí tiveram uma palestra com o Tiago de Mello, biblioquímica e tal, foi um dia inteiro de atividades, foi muito bom. É o congresso, né? Foi o congresso da juventude. Depois ele pregou 10 motivos para ser sal da terra. Aí ele, como químico e crente, ele pegou as características do sal e aplicou na vida espiritual. Muito bom. Aí veio o Pedro, lá do Rio de Janeiro, da Capela Church. Lugar de crente é no mundo. Menino polêmico. Aí ele pegou Mateus 13, finalzinho da parábola do semeador e tal, e foi embora com o pessoal refletindo sobre onde os crentes têm que estar, presos dentro da igreja ou, né, espalhado por aí fazendo o que tem que ser feito. Lugar de crente é no mundo. Aí, é claro, tem duplo sentido e você entendeu. Aí a Tainá, um por todos, nem todos pelo reino.
ela pegou a vida de José e viu que os irmãos do José, né, não estavam muito pelo reino com ele, não. E às vezes acontece assim, né? Tem uns irmãos aí que vou te falar, hein? Aí veio Igor, o reino de Deus em nós. Aí pegou o Pai Nosso, a segunda frase do Pai Nosso, né? E mandou ver. Aí veio o Fernando, um por todos, todos por um. Aí o Gabriel pegou o Hans Burke como referência e sapecou um reino de amigos. A videira verdadeira, o amigo da vida, pá. E o Isaac encerrou a vida de um servo no reino de Deus. Lucas 10, e foi massa. Encerrou a mês da juventude, com todos eles aí pregando e sendo bênção. Setembro, mês de aniversário da igreja, e também mês de missões nacionais. Então a gente sempre faz um link, pega o tema do aniversário e junta com o tema de missões nacionais e pum, e beleza. Então o tema do aniversário foi firmeza, constância e abundância, baseado em 1 Coríntios 15, 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E aí, no aniversário, nós tivemos no sábado à noite, pastor Rafael Abdala, que foi impactante, um menino de 26 anos de idade, pastor presidente da PIB de Guarapari, recém-empossado lá, veio aqui, fez a gente rir e chorar, e o menino tem a voz fina, mas tem a espiritualidade grossa, e sentou o bambu. Aí depois, no domingo de manhã, veio o pastor Tiago Lopes, da PIB de Campo Grande, em Cariacica, e falou sobre a constância. O pastor Rafael Abdala falou sobre a firmeza, Tiago, constância, e eu encerrei a série no domingo com a abundância. Firmeza, fazer o que é certo, constância, fazer sempre, e abundância, fazer mais do que o necessário. Se a gente fizer e viver por esses princípios, tudo vai fluir. Aí tivemos a consagração do pastor Anderson, e ele carinhosamente, gentilmente, generosamente, pediu para que eu trouxesse a mensagem na consagração e usasse a vida de Josué, lições de um líder inexperiente. E eu usei para, numa nova ênfase, dando orientações a um novo pastor. Moisés morreu, agora é contigo. Moisés morreu, rapaz. Você mata esse Moisés, moço. Aí tivemos o vídeo, firmeza, constância e abundância, o vídeo de aniversário de 25 anos ficou maravilhoso também. Aí depois o tema de missões é movidos pela graça. Aí a gente continuou, movidos pela graça, com firmeza, constância e abundância. Aí recebemos aquele casal que foi resgatado das drogas, pela Cristolândia, em São Paulo, Lodemir e... qual é o nome? Eliene, não é isso? E foi massa, uma história impactante, eles foram matéria no Fantástico, Globo Repórter e tal, e estão participando de um filme. Esses dias gravaram umas cenas para um filme lá da Europa. Então vão fazer um documentário sobre a vida deles que vai passar lá na Europa. Aí emendamos na série Movidos pela Graça. Aí foi Achando Graça Diante do Senhor, baseado na vida de Noé, parte 2, foi de setembro, rendeu muito. Aí teve curiosidades e polêmicas sobre Gênesis 6, porque Gênesis 6 a Bíblia diz assim, ó, Deus se arrependeu de fazer o homem, de ter feito o homem. Como é que você entende isso? Deus se arrependeu? Como é que Deus se arrepende? Assiste lá, está lá no canal. Isso aí é a playlist do canal, tá bom? Você acessar lá esses títulos aí, ó, tá tudo lá, com qualidade de áudio, de vídeo, à vontade, deixa à vontade. Depois tivemos a programação do Ministério Infantil, chamamos de revisão, sobre planejamento, antecedência, criatividade. Aí o pastor Anderson, devidamente empossado, consagrado, ordenado, pregou, movidos pela graça para vencer os conflitos. 2 Coríntios mandou ver. Aí uma palestra para o Ministério de Adoração, adorando com talento, arte e tecnologia. Aí seguimos, movidos pela graça restauradora de Deus, movidos pela graça que produz humildade, movidos pela graça que nos basta. Essa aqui foi especial também, aquele espinho na carne do Paulo, né? Minha graça te basta. Nossa, isso aqui foi... E aí, movidos pela graça e pelo conhecimento. Porque Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, verso 18,
ele diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E aí a ilustração é que a graça é o fogo e o conhecimento é a luz. Luz e fogo. Às vezes só a luz não é suficiente, porque ela não esquenta. Às vezes o fogo não é suficiente, porque ele esquenta, mas não ilumina direito. E aí a gente apagou tudo e fizemos uma dinâmica, acendemos uma luz lá e uma vela aqui e tal, e a luz e a vela e a luz e o fogo esquenta, a luz ilumina, graça e conhecimento são as duas asas de quem quer voar com Deus. Foi massa, hein? Aí vem outubro, mês das crianças. Aí foi essa série linda de fofa sobre a vida do rei Josias. Uma criança que amava a palavra de Deus, porque o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade, uma criança, e ele foi o melhor rei que já teve em Judá, em Jerusalém, melhor até do que o Davi, e ele foi top, e a gente nem dá tanta moral para ele, e aí a gente passou um mês inteiro dando moral só para ele, isso aí, honra quem tem honra. A profecia de uma criança que amava a palavra de Deus, porque o cara profetizou a vinda dele 100 e tantos anos antes. Aí o Olavo pregou, crianças que serviram a Deus. Esse sermão foi maravilhoso. Aí ele já aumentou para 11 minutos. E eles ficaram preocupados com o tempo. Eu preguei tanto tempo, passou tanto tempo. Eu falei, rapaz, esquece negócio de tempo. Por causa desse negócio de tempo, eu arrumo até problema. Aí... E foi, segundo Reis, capítulo 5, foi lindo esse sermão, não sei se você lembra, ele falou sobre aquela criança de Naamã, lembra? Naamã, a Síria invadiu o reino do norte, e levou uma criança como escrava, e aí o Naamã tinha lepra, olha, gente, essa menina é linda, é uma criança, e a menina, criança, e o cara levou ela como escrava, tirou ela da família dela, da cidade dela, dos amigos dela, da vida dela, e levou para ser escrava na casa dele. Ele tinha lepra, a menina escravizada, que perdeu tudo, vira para o cara e fala assim, ó, lá onde eu morava, tem um profeta, se o senhor for lá e conversar com ele, ele pode curar a sua lepra. Você já pensou nisso? Em ser canal de bênção para quem te prejudicou? Foi o que essa menina fez. Foi o que essa menina fez. O cara escravizou ela, tirou ela da família, levou ela embora. E ela, na primeira oportunidade que teve, foi canal de bênção para a vida dele. Falou, ó, tem um profeta, o nome dele é Eliseu. Procura ele e o senhor vai ver. E aí o Naamã monta num cavalo bonito, com aquela roupa bonita, mas por dentro, porém, tem lá no texto um porém, né? E ele era comandante da Síria, blá, 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 porém leproso. Esse porém sempre quebra, né? Ah, porque não sei o que, porém. Sempre tem um porém, né? E tem gente que também às vezes tem a lepra e esconde, né? Mensagem boa, não vou nem pregar, não vou continuar não que eu vou pregar. Aí volta retidão, aí o Igor, seminarista, gostei de ver hoje, hein, cara? Já botando aí felicidade, e vou começar devagar. Gostei, agora eu vi um seminarista chegar em Guaranhões. Posso ouvir um amém? Amém. Aí ele pregou sobre a retidão do Josias. Josias andou reto nos caminhos do Senhor. Aí tivemos a palestra no projeto, né, Rosa? Foi bênção, aquela obediência, bons costumes, ideologia de gênero, né, bons modos, educação. Eles participaram e tal, estavam muito negociados, e aí depois da palestra deram melhorou até chegar no final do ano. E aí foi muito legal. Aí veio o Josias, um rei que amava o templo de Deus. Depois a Sofia, lindinha demais, um rei que amava a lei de Deus. Ela estava muito nervosa, tadinha, mas ela preparou direitinho e falou, e falando do contexto histórico e tal, porque o tempo, foi muito massa. O Josias, um rei que amava a palavra de Deus. Josias, um rei que amava a aliança de Deus. Aí veio o Rafa. O Rafa foi uma surpresa boa. Cadê ele? Está lá embaixo, né? O Rafa, né, Josi? O Rafa foi uma surpresa boa. Porque o Rafa a gente conhece. Ele é todo extrovertido e brincalhão. E eu falei, gente, esse menino pregando, o que vai dar isso?
esse menino vai endoidar lá em cima e vai nananá, e aí, não, mas vamos, e a gente sentou, estudou e tal, e a Josi preocupada, eu, calma, vai dar tudo certo, e ele veio e deu um show, arrebentou, e pregou, e fazendo aplicações, e botando a mãozinha no púlpito, e você? E você? E eu olhando aqui, e falando, gente, o menino está pregando mesmo, bênção, 10 anos de idade, aí ele até me corrigiu, já fiz 11. Falei, Josias, um rei que amava adorar a Deus. Josias, um rei que amava o Cordeiro de Deus. Josias, aí veio cabelinho de coisinha, coisa linda. Eutérpia Laza. Quem é das antigas do Guaranhuns aí, principalmente do lado de cá, conhece Dona Eutérpia, né, Marilene? Sua rua pro lado de cá não tem Dona Eutérpia? É vó dela. Tem pedigree aí, menino. Aí, com todo carinho, você sabe, né? Josias, um rei totalmente convertido a Deus. Aí a Patrícia, né, que estava lá dentro, no fantoche, e Lázaro aqui na frente, fizeram um joguinho que foi muito legal também. E aí encerramos com um rei plenamente convertido. Josias converteu mesmo e marcou a geração. Aí veio novembro, mês da adoração, mês da música, mês das artes, mês de adorar, e o tema foi em espírito, agarrou aí? Pode ir. Em espírito, em verdade. João 4, 23 e 24, né? Está chegando a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Foi também uma série marcante, começou com a explicação do tema, depois tivemos aquela roda de conversa, que foi marcante aquilo, nunca vivi, sério mesmo, eu rodo esses congressos tudo, olha, foi um negócio assim, para mim, exponencial. Sentamos aqui, vários pastores e vários ministros de música, adoradores, gente envolvida na obra, experiente, foi um negócio, e eu mediei a conversa entre eles, pastor Pedro Noia, Alessandra Rangel, pastor Denis, o maestro Elvis, o ministro de Santa Mônica, o Neto, a menina da dança, que eu esqueci o nome, Milena, e gente, foi bom demais, está lá no YouTube, olha essa conversa lá, um bate-papo, 2 horas, nós encerramos fazendo um som, eu sentei na bateria, pegou um violão de improviso, 1, 2, 3 e adoramos, e foi muito bom, a abertura do mês. Aí o pastor Denis, domingo pela manhã, quebrou tudo, adoração para além dos montes, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, além dos montes, muito bom. Adoração em espírito e em verdade, adoração com fidelidade na aliança de Deus, no dilúvio. Aí o pastor Álvaro, adoração como estilo de vida, a mulher samaritana lá. Aí o pastor Anderson, adoramos o que conhecemos, pegou só aquele versículo ali, nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem. O que é que significa conhecer a Deus para adorá-lo? Do jeito que ele merece, do jeito que precisa. Pastor Anderson quebrou nesse dia aqui. Aí depois, adoração individual e coletiva, aquela passagem de Davi, que a Mical deu crise lá, e pá, e ele rodou e dançou e adorou, e compôs 3 salmos, numa hora só. Ele sozinho adorou, e depois ele levou o povo inteiro a adorar com ele, maravilhoso. Adoração de todo o coração, Isaías 29, adoração sem hipocrisia, Mateus 5, 23, 24, Sermão do Monte, né? Se você trouxer a sua oferta e lembrar que tem um negócio para resolver, vai lá e resolve, depois você volta. Não adora com pendência não, porque complica. E aí, encerrando, adoração para agradar a Deus. Hebreus 13, nunca tinha visto esse texto como eu vi nesse dia aqui, e as quinta-feiras são sempre especial. Você que não vem porque não pode, ok. Você que não vem porque não quer, você é um vacilão, velho. Você pode até ver no Facebook, no YouTube, beleza. Você pega o conteúdo, mas a vibe que rola aqui na quinta-feira, você só pega se tiver aqui. É um negócio diferente, eu vou falar a verdade para você. Domingo eu prego para cumprir tabela, vou falar mesmo. Diante de todo mundo logo. Preparem as pedras.
Joguem todas, estou precisando para construir uma rampa aqui do lado. Domingo eu prego para cumprir tabela, falar a verdade mesmo para você, porque para pregar eu faço o melhor possível, mas na quinta, a quinta é a quinta. Se eu tiver que trocar, eu troco o domingo pela quinta, eu fico só quinta. Quiser um pastor assumir o domingo aí, eu deixo tranquilo. Estou te falando, vem uma quinta para você ver, depois você me fala. É diferente, pelo menos para mim. Não sei quem está ali, talvez até pior, sei lá. Dezembro. Ei, dezembrão, esse Natal foi lindo, né, gente? Esse Natal foi lindo, né, gente? Jesus, o maior e melhor presente de Natal. Foi muito legal, todo mês de dezembro, nós vimos que Jesus é um presente de Deus. Começou no início, em Gênesis, o descendente, presente de Deus, depois o cordeiro, presente de Deus, depois o sacrifício, presente de Deus, a sabedoria, presente de Deus. Esse da sabedoria aqui foi numa quinta-feira, foi exponencial também, tá? Extraordinário. Eu abri o livro de Provérbios, capítulo 8, e nós fomos substituindo, onde aparecia a palavra sabedoria, a gente tirou e botou Jesus, e foi lendo com Jesus no lugar da sabedoria, e ficou um negócio maravilhoso. Depois nós vimos Natal de capa a capa, Jesus em todos os livros da Bíblia, foi massa. Aí tivemos a palestra com o Elbert, o Bel, ele veio lá de Governador Valadares, passou um final de semana com a gente. Aquele final de semana foi muito especial, tivemos a quinta bang com o Bel, ministrando louvor, nessa da sabedoria. Na sexta, teve a sexta fria aqui com ele. No sábado, nós fomos para o Shopping Boulevard com a cantata, Lilian com as crianças e a gente lá, e foi muito legal. E no domingo de manhã e à noite, o Bel aqui com a gente, ministrando e tal. E aí ele deu uma palestra, tem aí no canal a mensagem dele na sexta free, que ele fez lá atrás com os meninos, e tem a palestra que ele deu também no estúdio, só para o Ministério de Louvor. Muito bom, sobre adoração, bom demais. Aí seguiu a série, Jesus, o Deus presente de Natal, Jesus, o Rei presente de Deus, e encerrou com Jesus, o Senhor presente de Deus. A última mensagem foi quinta agora, que foi no mesmo texto que eu preguei aqui pela primeira vez, quando eu estive aqui há 4 anos e pouco atrás, em novembro de 2014, a convite do Igor, vim aqui pregar, conhecer a igreja, nunca tinha vindo, e preguei nesse texto de Sofonias. E aí 4 anos depois, voltamos ao mesmo texto, mas na perspectiva do Natal, e Sofonias, um profeta bom demais, pena que você não lê, e não estuda, e não prega. Sofonias é esquecido na Bíblia, gente, você acredita? É sério. Eu fiz um trabalho de pesquisa para concluir uma pós-graduação, e eu pesquisei quais são os livros menos estudados da Bíblia, que menos tem revista de EBD, pregações, livros e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu descobri que no Antigo Testamento é o Sofonias. Pensa aí para você ver, qual foi a última mensagem que você ouviu em Sofonias? Se não foi de mim, não foi. Não ouviu não, velho. Eu rodei as igrejas tudo, perguntei para irmão de tudo quanto é idade, de tudo quanto é igreja, nunca ninguém tinha ouvido. Aí eu só de raiva falei, então também só vou pregar em Sofonias. Aí eu estava nessa raiva de pregar em Sofonias, aí o Igor me convidou, falei, então toma Sofonias. E foi massa. Não sei se foi muito não, mas eu estou aqui. E aí, o Sofonias, gente, massa demais. Então é isso. Esse foi o ano de 2018. Está vendo aí quanta coisa você ganhou? Ou quanta coisa você perdeu? Ganhou mais ou perdeu mais? Hein? Olha no retrovisor aí, meu querido. Olha no retrovisor. Geralmente, nesse momento, as reflexões são assim, olha para a sua vida, olha as oportunidades que você perdeu na vida, as coisas da sua... Não, eu não vou pedir para você olhar para a sua vida, não. Vou pedir para você olhar para a sua igreja, vou pedir para você olhar para a sua Bíblia. No ano de 2018, de todas essas mensagens,
Quantas você ouviu? Quantas você aprendeu? Quantas você se alimentou? Quantas marcaram a sua vida? Olha no retrovisor aí. Então eu tenho um pedido para te fazer para 2019. Valorize mais. Dá trabalho. Dá trabalho para fazer, para preparar. A gente ora, a gente consagra, jejua. A gente busca a Deus e vai para a Bíblia. Eu viro noite estudando, meu irmão, para trazer para você uma palavra fresca, que alimenta a sua alma, que direciona a sua vida, te ensinar a Bíblia do jeito que tem que ser. Suo aqui igual um boi velho aqui em cima, me esforçando para te dar o suprassumo das Escrituras, e às vezes você nem valoriza. Faz isso não, meu irmão. 2019, vamos ser conhecidos como a igreja da Bíblia, a igreja da palavra, a igreja que prioriza mais a palavra, aprende a palavra, estuda a Bíblia, vive de acordo com a Bíblia. Afinal, na nossa declaração doutrinária, consta que ela é a única regra de fé e prática. É a nossa única regra, a gente tem que conhecer. A gente só tem uma regra e não conhece, tem que conhecer. Por isso que eu tomei uma decisão. E aí eu vou encerrar. O retrovisor, por mais importante que seja, na hora da manobra, é sempre bem menor do que o para-brisa. Eu fiz você olhar no retrovisor agora, eu te dei 2018 inteirinho para você olhar aí, ó. O que é que você pegou, o que é que você deixou? O que é que você aproveitou, o que é que você não aproveitou? Mas o retrovisor, sempre, você nunca vai achar um carro em que o retrovisor é maior do que o para-brisa. Para-brisa é aquele vidro da frente do motorista, que para a brisa. Certo, entendeu, né? Então, o retrovisor nunca é maior do que o para-brisa. Você pode juntar todos os retrovisores, não dá o tamanho do para-brisa. Sabe por quê? Porque é mais importante olhar para frente do que olhar para trás. Ninguém dirige olhando o retrovisor, vai bater. Então temos que olhar o retrovisor, sim, é importante para fazer as manobras. Por isso que eu te dei uma retrovisada aí agora. Você viu tanta coisa que teve em 2018? Para o próximo ano tem agora um para-brisa na nossa frente, irmão. O que é que a gente vai fazer com esse ano que vai começar? Vamos cooperar mais? Vamos trabalhar mais? Vamos aprender mais? Vamos ensinar mais? Vamos fazer mais discípulos? Culto da virada vai ter 10 batismos. Louvado seja Deus, que eu achei que não ia ter nenhum. E ainda teriam 14. Teve uns 4 aí que rodou na última curva aí e vai ficar para o próximo. E eu espero que com esses 4 somem e tenham muito mais. Mas eu quero chegar num culto de virada e fazer fila nesse batistério aqui, ó, que a fila vai dar volta nessa escada e vai parar aqui. 40, 50, 100, 200 pessoas, eu vou cansar o braço, vou botar todos os pastores ali para me ajudar, e um batiza um outro, batiza o outro, 2, 3 e já, vai ter um dia. Eu quero crer, meu irmão. Eu só preciso de 2 ou 3 comigo nesse negócio. Que nós não vamos poder fazer aqui, porque não vai suportar. Vão ter que ir para uma piscina, vão ter que ir para uma lagoa, vão ter que ir para o mar. Igual eu vi um pastor fazendo esses dias, ele entrou numa piscina com 300 pessoas. Ele deu a mão assim, ó, todo mundo deu a mão. Impossível batizar toda aquela galera. Sabe por quê? Porque eram 1000. Ele batizou 1000. E aí ele falou, a piscina cabe com ela, um piscinão, num parque aquático, um negócio enorme, 300 de cada vez. Eles fizeram um dia inteiro de programação, almoço, lazer, louvor, parará, e teve um momento do batismo. Ele entrou na piscina, gruda aí, pá, aí todo mundo deu a mão, e ele falou, em nome do Pai, vocês aceitam Jesus? Todo mundo, sim, e ele, então, vos batize, e tá, e plum, afundou todo mundo, está batizado. Saiu uma turma, entrou outra, mais 300, blum, saiu uma turma, entrou outra, mais 1000 pessoas. Você não crê, né? Você não crê. Por isso que não acontece. Sabe qual foi o único lugar que Jesus não realizou milagres? Em Nazaré. Porque um profeta não tem honra na sua casa. Porque em Nazaré não criam que ele era o Messias. Esse não é o filho da Maria?
Esse não é o filho do Zé, carpinteiro? Que esse menino é o Messias? Não, esse é o Cristo? Que é esse é o filho do Zé, carpinteiro? O único lugar que Jesus não fez milagre foi em Nazaré, porque em Nazaré não creram nele. Só não acontece porque não tem gente que crê. E eu queria, meu irmão, eu queria que Deus me desse a graça, a bênção, o dom, sei lá o que é que chama isso, se é que existe isso, mas eu queria que Deus tirasse só um pouquinho de mim e passasse para vocês assim, ó, para ver se esse troço pegava. Não sei o que é que falta, não sei o que é que precisa, mas é isso. Mais um ano, 2015, 16, 17, 18. Contando dia por dia, tem 3 anos e meio, mas já são 4 anos. Vai agora para o 5º ano em que eu estou aqui. 5º ano. 15, 16, 17, 18, 19. 5 anos. 5 anos. Falando as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, pregando a mesma coisa, com a mesma doideira, a mesma loucura, mesmo jeito, do mesmo jeito. Diminuir até o ritmo. Porque senti que alguns estavam assustados, estava acelerado demais. Diminuir menos da metade. Joguei no ponto morto, puxei até um pouquinho do freio de mão, falei, então, vamos. E nós estamos aí, ó. Você está esperando o quê, meu irmão? Você está esperando o quê? Para fazer de 2019 o ano da sua vida. O ano que você vai mais aprender Bíblia. O ano que você vai mais ganhar gente para Jesus. Gente, não é difícil não. Difícil não. A Bíblia diz que os gaditas tinham cara de leão, né? Você viu o vídeo lá? Você já ouviu falar? O menor, a Bíblia diz assim, ó, o menor valia por 100. O maior valia por 1000. Aí esse dia eu estava pregando numa igreja lá em Cachoeiro. E eu apliquei esse versículo para o evangelismo, porque era a ênfase lá da programação deles. E aí eu falei, vamos combinar o seguinte, o menor ganha 100 para Jesus, o maior ganha 1000 para Jesus. Ou seja, os mais novos na fé ganham 100, os mais experientes, os pastores, os ministros, os líderes, os seminaristas, vai ganhar 1000. Vamos fechar assim? O menor ganha 100, o maior ganha 1000. Bora? Para 2019? Aí eu senti que o povo deu aquela baqueada. Eita! Eu falei, então vou quebrar o galho de vocês. Vamos ganhar só 1. Olha só, de 100 para 1, de 1000 para 1. Facilitei, né? E aí vem a verdade que dá na nossa cara assim, ó. A igreja poderia dobrar de tamanho todo ano. O que é que precisa? Que cada um ganhe 1, num ano. Por que não dobra? Porque tem 1 ganhando 10 e 300 ganhando 0. Essa conta não fecha, gente. Nunca vai fechar. Todas as histórias de avivamento aconteceu quando um grupo de pessoas acreditou num negócio e partiu para cima, com fé e trabalho. Todo avivamento foi assim que aconteceu. Pode acontecer um avivamento a partir de Guaranhuns. Eu não estou falando de presepada, de pular, de blé blé blé, de negócio, não estou falando disso não, você me conhece. Estou falando de vidas rendidas, estou falando de casamento restaurado, estou falando de gente que sai das drogas, que sai do álcool, gente que muda de vida da noite para o dia, gente que para de mentir, que para de roubar, que para de tudo de errado e transforma a vida de maneira impactante, aos montes, aos milhares, para entrar na história, meu irmão. A gente vai estudar a história da igreja, do nada salta um nome lá, fulano, ciclano, beltrano, enano.
Daqui a uns 200, 300 anos, se Jesus não voltar, será que no seminário da vida aí, o povo vai estar estudando e vai saltar um de Guaranhuns assim? Porque na geração do Agostinho, tinha um monte de teólogos. Na geração de um John Wesley, tinha um monte de pastores anglicanos. Na geração de um Spurgeon, tinha um monte de pastores batistas. Na geração de Billy Graham, tinham centenas, milhares de evangelistas espalhados pelo mundo. Mas a história daqui a 100, 200, 300 anos vai pensar o Billy Graham. Por que não pode pensar o seu nome? Por que não? Você não tem noção do potencial que você tem. Não tem noção. Dá para fazer algo extraordinário. Basta que a gente esteja focado mais no para-brisa do que no retrovisor. Ainda somos uma igreja que olha mais para o retrovisor do que para o para-brisa. Tem uma geração à nossa frente. Tem uma geração nascendo, crescendo, entendendo o mundo de forma diferente. E a gente está olhando no retrovisor, querendo ser e fazer igreja do jeito da década de 80. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, não é disso que eu estou falando, presta atenção, velho. Falando de olhar para frente, falando de dar o primeiro passo, de sair na frente, de ter uma ideia que ninguém teve, de fazer algo que ninguém fez, de inovar, de transformar, de mudar o jeito de ser e fazer igreja no mundo. Vocês não pensam com essas categorias, não, irmãos? Onde estão? Onde estão aqueles que em 2019 vão fazer a diferença, vão ser diferentes? Onde estão, meus irmãos? Amém, minha irmã? Amém. Deus abençoe. 2019, querido. Tem um para-brisa aí na sua frente. Larga esse retrovisor. Se vai fazer uma manobra, dá uma olhada para conferir. Para-brisa. Nossos olhos devem estar focados no para-brisa. 2019 é nosso para-brisa. 2018 foi uma bênção top. Mas você sabe com o que eu estou preocupado? Com o que eu vou pregar em fevereiro já, quando eu voltar de férias, que eu vou pregar em março, abril, maio, junho, flashes de Natal, é o tema de dezembro do ano que vem, meu irmão. Eu já estou bolando aqui, ó, para frente, para-brisa está na frente da gente. O que nós vamos fazer em 2019? O que você vai fazer? Você já botou aí no seu coração um propósito, um objetivo? Você já decidiu alguma coisa? Em 2019 eu vou fazer isso. Eu vou botar em dia isso aqui na minha vida. Se você não fez a lista, vou sugerir para você o primeiro ponto da lista: ganhar uma pessoa para Jesus e conduzi-la ao batismo. Uma só. Vou pegar pesado com você não, tá bom? Sua meta é para a virada do próximo ano. Uma só. Uma só. Tá bom? Eu não vou botar menos porque não tem como ganhar meia pessoa. Igreja serve para quê, gente? A agenda da igreja está definida. Isso aqui que a gente faz é planejamento, é estratégia. A agenda
está pronta. Ide e pregai, ensinando-os a guardar. Ide e pregai, ensinando-os a guardar. Façam discípulos. Se não acontecer isso, não serviu para nada. É muito bonito, é muito legal. Olha quanta coisa fizemos. E serviu para quê? Quando passou a peneira, a régua, fechou a conta, o que é que deu? Nada. Então vamos fechar e vamos embora, meu querido. Eu sou muito mais estar agora em casa abraçado com a minha esposa, namorando, assistindo qualquer coisa lá, do que estar aqui suando e tendo que te convencer do negócio que você já sabe. Que é isso, irmãos? Vamos fechar esse troço, vamos embora, ué. Entrega aí para a convenção, eles fazem o que quiser, vamos cuidar da nossa vida. Crente a gente já é, salvo a gente já foi. Vida que segue, não é pela graça? Estamos juntos, vamos embora. Quinta após quinta, domingo após domingo, reúne, planeja, e dá, e cozinha, e cantina, e pendura, e faz, e corta, e vai, e quando passa a régua, nada. Ah, que é isso? Tá doido. Que é isso? Não. Isso não é igreja não, irmãos. Isso é clube. Isso é lugar de convivência. Bora ali, tem um centro de convivência do bairro ali, ó. Vamos lá jogar bola, jogar vôlei. Vamos lá. Ah, o social, vôlei vida, tem ali top também de linha. A gente ajuda lá e está tudo certo. Quem tem mais a perder aqui sou eu. Que a igreja me dá o salário. E eu vou voltar para o mercado de trabalho rindo, sorrindo, feliz da vida, sendo missionário no meu trabalho, como eu sempre fui, porque eu não nasci pastor não, filhão. Fui consagrado aos 30 anos de idade, eu trabalho desde os 10. Não tem medo de trabalhar não. Que é isso? Bota para o mercado de trabalho, não vou deixar de ser crente, não vou deixar de pregar, não vou deixar de botar gente dentro da minha casa, não vou deixar de ajudar. As maiores ajudas que eu fiz na minha vida, eu nem era pastor. Pergunta aí, ó. Pergunta esse menino aí que você conhece aí, ó, que mora lá em casa, pergunta a ele. Quando eu levei ele para morar na minha casa, se eu era pastor, se eu tinha salário de igreja, se eu ganhava alguma coisa. Meus primeiros 2 anos de ministério, eu pastoreei voluntariamente, eu botei dinheiro. Se você conversa fiada, você não me conhece. Ou você está mal intencionado. Qual é, cara? Na boa, eu não estou aguentando mais. Pregar, viver. Eu moro aqui, do lado de vocês. Vocês conhecem a minha vida de cabo a rabo. Vocês vê eu entrando, vê eu saindo, vê eu indo, vê eu voltando, vê eu aí, estou para lá, estou para cá. Mas o que precisa? Quer a Bíblia? Toma. Quer isso? Toma. Quer? Toma. Vamos fazer? Vamos. Ah, não tem. Está aí, ó. O que não tinha, está tudo aí acontecendo, fazendo, realizando. Mas o que vocês precisam para ter uma motivação em Deus, de impactar esse bairro, essa cidade, esse país? Tem que ser 2019, meu irmão. Tem que ser 2019. Tem que ser. Senão eu não sei o que vai dar. Isso não é ameaça, isso não é emoção, não, isso é um clamor diante de Deus e dos homens, diante desse para-brisa que está na nossa frente. Ou a gente decide fazer algo que vai marcar a nossa vida, ou não vale a pena. Pelo menos para mim não vale. Para mim não vale. Se para você vale, amém, Deus abençoe. Eu sou forasteiro, do mesmo jeito que eu vim, eu vou. Não nasci aqui, não vou morrer aqui, nem ser enterrado aqui. Que é isso, irmãos? Somos cidadão dos céus, com cidadão dos santos. O que é isso? Suas prioridades estão aonde? Tem que ser 2019. Está tudo planejado. Está tudo... nós estamos orando, mas de um jeito que você não imagina. Se você não quer ser alcançado por esse negócio que vai acontecer em 2019, vou avisar logo para não dizer que eu não avisei. Vaza. Porque vai esquentar, vai pegar e vai... Estou avisando logo. Tem que ser em 2019.
Eu estou botando fé que vai ser. Até 31 de dezembro de 2019, eu vou estar crendo. Vai ser, vai ser, vai ser. É isso que eu estou orando. E eu creio que Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha fé mostra que algo em 2019 vai impactar a gente. E vai acontecer um negócio. Vai acontecer um negócio. E que Deus tenha toda a liberdade. Que Ele não encontre nenhum empecilho. Nem humano, nem administrativo, nem financeiro, nada. Que nada possa impedir o que Deus vai fazer em 2019.